Não é à toa que o Steve Bannon, lá atrás, tinha dito que a maior ameaça a eles lá era a liderança do Lula aqui. É muito interessante você falar isso. Eu tenho conversado muito sobre isso, porque o Lula conseguiu botar o pé na porta de um movimento que não é um movimento brasileiro, é um movimento... O Bolsonaro, que é um indigente intelectual, como o Moro e tal, ele fez parte de um grupo, só ler aquele livro, O Engenheiro do Caos, lá, que eu gosto muito de citar, ele fez parte de um grupo que estava dominando, está, de certa forma, não estava, não. Nos Estados Unidos, eu vi uma pesquisa assustadora hoje, o Trump ainda está em primeiro lugar das pesquisas lá. E lá não é como aqui, porque aqui você tem inelegibilidade de quem é condenado, lá não. Pelo que li, conversei, até hoje conversei com 2 advogados americanos, o Trump, se eleito, poderá, até mesmo preso na prisão domiciliar, pode governar o país. Olha que loucura. Loucura mesmo. Então, agora, assim, eu tenho muita preocupação e concordo plenamente com você. Nós estamos num momento delicado e o Lula fez botou o pé na porta, vamos chamar assim, de uma forma democrática, e disse, olha, nós agora estamos discutindo uma outra visão da democracia, que é a democracia que nós precisamos estabelecer. Não é essa democracia que o Trump pega. Eu vou te dizer uma coisa interessante, se você me permite. Olha que país complicado que é esses Estados Unidos. Aquele fascista bandido, e já não tem nem passaporte mais, que ofende a todos nós frequentemente, aquele cidadão, esqueci o nome dele agora, que é um brasileiro que está com ordem de prisão há muito tempo. Alain. O pessoal lembra daqui a pouco. Alain dos Santos. Esse cidadão, ele tem uma ordem de prisão contra ele, expedida pelo Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos estão protegendo ele. Olha que coisa incrível. E aí os Estados Unidos têm uma conversa que é uma balela, porque é um país que tem uma base falsa dos seus princípios, que diz, não, eu não posso extraditá-lo porque o crime dele é um crime de opinião. Porque ele fala... Inclusive, o doutor Augusto, que é um importante advogado que hoje trabalha no Ministério da Justiça, fez um trabalho muito interessante para mostrar para os americanos os abusos que esse Alain dos Santos tem feito, ainda estando lá, já com prisão e tal, contra o governo brasileiro. E os Estados Unidos, que é um país, em regra, hipócrita, ele vem e diz o seguinte, não, mas isso é crime de opinião. Veja bem, se não quer extraditá-lo, tem que deportá-lo, porque ele já não tem passaporte, ele não tem visto, ele não tem nada. Não sei se você sabe, os Estados Unidos manda para o Brasil, por semana, pelo menos um avião cheio de brasileiros simples, que são lá de Valadares, do interior de Minas Gerais, porque são presos trabalhando sem autorização e tal. Por que não pega esse Alain dos Santos e não deporta, então? Pouco importa se ele vem para cá como extradição, que é crime de opinião, não é crime de opinião, mas que dando o direito deles de ter autonomia do país, por que não deporta o cara? Isso. Cacai, hoje, às 6 horas, nós tivemos um programa jurídico aí sobre o caso Assange, e você vê a hipocrisia aí dos Estados Unidos de liberar o direito de opinião e o cerco que está fazendo em cima do Assange. É enrolado. Esse é um caso histórico, né? Assim, eu acho que o Lula teve uma coragem incrível de se posicionar. Assim, eu tentei ajudar um pouco no início, procurado pelo grupo do Assange, pelos advogados dele, e falei, olha, nós temos uma única chance, que é o Lula se posicionar. Não imaginei que o Lula fosse ter a grandeza
porque é um caso difícil. Você tem uma postura contra a estrutura internacional. O Lula foi brilhante. Eu acho que você fala de uma forma muito feliz nessa colocação. Como é que eles tratam o Assange dessa forma e, no entanto, vem dizer que esse Alan dos Santos não pode voltar para o Brasil, deportado ou extraditado por um crime de opinião. Na verdade, é muito ruim dizer isso, porque eu acho que, às vezes, a gente pode ser taxado de uma forma negativa, mas é um país muito complicado, os Estados Unidos. Sim, sim. Muito complicado. Vai dizer pouco. O mínimo aí. Ontem a gente estava vendo aí hospitais jogando pacientes na rua por falta de pagamento. O país mais rico do mundo, rapaz. Eu fiquei impressionado. Aquela cena me chocou. Porque, assim, e aquilo me lembrou, nem me lembrou, me remeteu a um fato. Veja bem, tudo que o Bolsonaro fez nos últimos anos e que esses fascistas fizeram foi, de certa forma, tentar um reflexo dos Estados Unidos, daquilo que tem de pior. Né? Sim. Eu me lembro que, quando começou a pandemia, foi um momento muito difícil para todos nós, o ministro da Saúde não sabia o que era SUS. É algo inacreditável. Assim, o ministro responsável pelo enfrentamento da pandemia não sabia o que era SUS. Sabe o que isso me lembra, Nassi? Isso me lembra um orgulho que eu tive em algumas discussões. Eu viajo muito, fora do Brasil, inclusive com alguns americanos, sobre o sistema brasileiro. Claro que é ineficiente ainda, porque nós somos 220 milhões e tal, mas o sistema de saúde brasileiro é um sistema impressionantemente que acolhe. Sim. Eu tive uma vez, eu tenho um apartamento na França, frequento muito a França e tal, lá tem o SAMU, que é um sistema que tem um pingo de identidade conosco ali, e eles, ainda assim, são muito menos eficientes do que o nosso. Nos Estados Unidos, não tenha dúvida não, meu amigo. Ali a única coisa que existe é Monsieur l'argent. Não tem outra hipótese.